primeiramente dar as boas-vindas a todos que estão aqui. Bem-vindos também a mais um dia do Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia. Eu agradeço pela presença, em especial a doutora Débora Aita Gasparetto, que irá conduzir este GT, Múltiplas Interatividades. Eu passo a palavra à doutora Débora. Perfeito. Bom dia, pessoal. Então, sejam muito bem-vindos, né, em mais esse dia do Congresso. Vai ser um prazer, tenho certeza que pela diversidade dos temas da mesa, né, vai ser um prazer as discussões que vai gerar, né. Então, só para confirmar, enviaram vídeo, todos estão presentes, Maria? Eu gostaria de confirmar pelos nomes, o Rogério Nazário, a Fernanda Aparecida, eles estão presentes? Porque entraram poucas pessoas ainda. Agora que bateu 10h31. Mas eu acho que eu já vou apresentando, então, essa sessão do GT, ela é de um universo mais amplo, né, do campo do design de interfaces, né, e ela, assim como se espera desse campo tão interdisciplinar, ela aborda, então, moda, questão da inclusão, né, de pessoas com deficiências, arte em dados, visualização do corpo, a questão do Tecnoself, uma rede de criação de uma obra audiovisual interativa com sensor de ondas cerebrais, as realidades possíveis e experiências com arte contemporânea na Bienal de Veneza, e traz um pouco mais para a relação entre arte contemporânea e design e tecnologia. E a relação das músicas inteligentes no pós-digital, algoritmos e experiências sonoras. Então, é bem interdisciplinar, fiquei muito feliz em receber tantos trabalhos legais assim. Então, a gente tem a graduanda Maria Lima de Andrade e o mestrando Adeilson Lima Silva, aliás, né, da UENG. Tem também esse misto, né, de vários lugares. Mestre Natália Martins de Oliveira Gonçalves, da CLAEC, é isso? Ela Cult CLAEC. Da Unesp também a gente tem contribuições com o doutor Henrique Akiba e a mestranda Roberta Garcia. Também da Unesp, o mestrando Fábio Rogério Bueno de Moraes, com a questão da virtualização do corpo, e temos da Faculdade Pro Minas e da UFMG, então, a especialista Fernanda Aparecida Martins Mendes e o mestre Rogério Nazário de Oliveira. Então, muito bom poder contar com vocês. Eu acho que a gente já pode dar início, temos 3 minutinhos aí de tolerância, pode ser, Maria? Podemos dar início. Então, eu não vou começar pelo primeiro vídeo de apresentação, que seriam do mestre Rogério Nazário e da especialista Fernanda Aparecida. Como eles não estão presentes, eu vou começar pelo próximo vídeo, que é o Tecnoself, da mestranda Roberta Garcia e do Henrique. Perfeito. Se eles aparecerem no meio da conversa, depois a gente chama eles, pode ser? Pode. Eu vou começar a apresentação então e depois nós damos início às discussões. Perfeito. Só um segundo, eu vou pedir que vocês me confirmem também o som dos vídeos. Olá, meu nome é Beta Garcia, eu sou mestranda em Artes Visuais pelo Instituto de Artes e a Unesp aqui de São Paulo. Eu tenho orientação do professor José Espanhol e na minha pesquisa de mestrado eu trouxe alguns conceitos de neurociência, onde eu estou desenvolvendo uma instalação audiovisual interativa com sensor de ondas cerebrais, chamada Tecnoself, onde eu tenho a colaboração e a orientação do neurocientista Henrique Akiba. Seguindo.
Já diante dessa pesquisa inicial, eu quis propor na poética da obra essa relação entre essas duas palavras, o conceito de self e a palavra selfie, né? A palavra selfie seria uma fotografia que a pessoa tira de si mesma, geralmente, com o celular e publica nas redes sociais, como uma forma de afirmação da sua própria identidade, né? E o conceito de selfie, que também está ligada à ideia de identidade, ela é parte constituinte da consciência, que se relaciona com a sua identidade individual, e ela surge e é criada a partir das memórias autobiográficas. Essas memórias autobiográficas, elas se constituem no indivíduo a partir das experiências que ela tem ao longo da vida. Seguindo. Bom, aqui, a título de curiosidade, eu trouxe o que é considerado mundialmente a primeira selfie, que é esse registro de si mesmo, que foi tirada pelo Robert Cornelius em 1839, onde ele posicionou a câmera e tirou uma foto de si mesmo de frente da sua loja. Nessa época, a pessoa, para tirar uma selfie, ela tinha que ficar parada por volta de 10 a 15 minutos para que pudesse ser fixada essa imagem nessa placa. Seguindo. Então, para mim, o conceito de selfie é um olhar de si mesmo direcionado ao outro, um olhar de si mesmo narcísico que busca o espelho no olhar do outro, em views e likes. A problemática que eu trago na obra é assim: como o indivíduo, em especial os jovens, nas redes sociais como Facebook, Instagram, diante de tantos selfies alterados por filtros digitais, pode reconhecer a si mesmo nesses olhares que de fato não olham para ele, mas que são somente um reflexo de aprovação de um indivíduo sobre si mesmo, mas que busca no olhar do outro a aprovação em curtidas e visualizações. Seguindo. Então, como resultado de toda essa reflexão, eu propus a obra interativa TecnoSelfie, utilizando uma interface cérebro-computador, que possibilita poeticamente que o selfie real do indivíduo projete efemeramente uma selfie como uma representação do seu selfie digital ou TecnoSelfie. Como atualmente as relações se dão por meio de redes sociais, a obra propõe essa reflexão sobre quem nós somos diante de tantas não realidades, diante desses selfies virtuais registrados digitalmente em bits de 0 e 1. Seguindo. Aqui eu trago para vocês um vídeo com parte do processo de criação dessa obra. Como proposição do meu orientador neurocientista, ele me relatou, mesmo após eu já ter desenvolvido a programação da obra, a necessidade que eu fizesse o teste com um indivíduo que nunca tinha tido a experiência com essa interface. E aí eu convidei, no caso aqui, a minha prima, né, por causa desse momento que nós estamos vivendo, né, de isolamento, era a pessoa que estava disponível aqui para me ajudar. E realmente foi muito importante ter de perto o acompanhamento dessa relação, e na própria programação foi possível poder administrar esse parâmetro para que acontecesse a experiência estética com o indivíduo que tivesse o primeiro contato com essa interface, né? Posterior a essa visita que eu tive, né, dessa pessoa, eu fiz os últimos ajustes da obra e principalmente eu melhorei a parte da imagética da obra para que essa representação digital tivesse um pouco mais de verossimilhança com esse indivíduo que estava experienciando com a obra, e onde eu também cheguei num resultado que vocês vão poder
observar agora, nesse momento. Bom, para a parte sonora, ela acabou acontecendo já no final do processo de criação da obra, já, e eu parti desse poema que eu escrevi para propor também uma reflexão que nós precisamos afirmar a nossa identidade real mesmo nesse ambiente virtual que todos nós estamos sempre circundados ultimamente nas redes sociais, né? Então eu acabei sintetizando essa ideia nesse poema, Self, Yourself, Be Yourself. E aqui eu já encerro a minha apresentação e agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada. Olá, bom dia, boa tarde. Vou fazer a nossa apresentação intitulada Músicas Inteligentes no Pós-Digital, Algoritmos e Experimentações Sonoras. Meu nome é Freud, eu sou mestrando em Artes Visuais pelo programa PPG Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, UEMB. Esse trabalho é feito em coautoria com a minha colega Maria Lima Andrade, que é da Escola Guinhar, graduanda em Artes Plásticas. Nós somos do LabFront, Laboratório de Poéticas Fronteiriças, o grupo de pesquisa CNPq, que é coordenado pelo professor doutor Pablo Bobira. O LabFront é um grupo de pesquisa que faz suas ações relacionadas, né, um grupo que faz suas pesquisas relacionadas à inovação e trabalhar nas fronteiras entre arte, ciência e tecnologia. Bom, então, para poder falar aqui sobre essa pesquisa que tem a ver com essas experimentações sonoras e as músicas algorítmicas, vou falar um pouco sobre as vanguardas do século XX, onde a gente já começa a ter esse modo de experimentação. E é interessante quando a gente vai falar sobre isso, principalmente sobre um grupo das vanguardas, do início das vanguardas da primeira metade do século XX, o grupo italiano, que eram os futuristas. E, especificamente, nós vamos falar aqui sobre o Luigi Russolo, que foi um membro desse grupo de vanguarda. E o Luigi Russolo fez uma proposição que é o entonar humori, que são esses instrumentos que vocês estão vendo aqui, que são instrumentos que são conduzidos por alavancas, e são várias caixas de diferentes formatos e que emitem um som a partir dessa base mecânica. Nós temos aqui até fotos recentes de outros experimentos feitos com o entonar humori no contexto atual, mas o entonar humori foi feito em 1910. Então, o Russolo, um músico super importante, super conhecido da época, atraía-os público para poder assistir às suas apresentações. E aqui no Manifesto do Ruído, do Luigi Russolo, ele já fala um pouco sobre essa questão da música e da experimentação sonora, onde ele vai falar o seguinte, abre aspas, Luigi Russolo, ele vai falar que a arte musical procurou e conseguiu primeiro a pureza, a limpeza e a doçura do som, para depois unir sons diversos, preocupada, porém, em acariciar o ouvido com suaves harmonias. Hoje, a arte musical, tornando-se cada vez mais complexa, pesquisa as combinações de sons mais dissonantes, mais estranhas e mais ásperas ao ouvido. Nos aproximamos, assim, cada vez mais do som-ruído.
Esta evolução da música é paralela à multiplicação das máquinas, que colaboram por toda parte com o homem. Não somente na atmosfera estrondosa das grandes cidades, mas também no campo, que até ontem era normalmente silencioso. As máquinas hoje criam tanta variedade e ocorrência de ruídos que o som puro, na sua exiguidade e monotonia, não suscita mais emoções de acordo com nossa imaginação. Temos aqui, então, o Louis Rousseau falando sobre a interação com as máquinas e a música, e que isso produz, né, a gente mais nos aproxima do som-ruído. Então, da perspectiva do Rousseau, a gente pode ver também outros artistas que começam a trabalhar com máquinas. Por exemplo, o Pinot Galizio, que é um artista da segunda vanguarda do século XX, que ele vai fazer esse trabalho, que é o Caverna de Antimatéria, que é um rolo, que vocês estão vendo, um rolo de tela, que ela é pintada com pistolas de pulverização, lá em 1957. A gente pode ver também outros artistas trabalhando com essa ideia da tecnologia e de trabalhar com outros suportes, criando essas relações que podem ser usufruir de uma certa aleatoriedade. Assim como o Rousseau com a mecânica do som, ou a gente pode ver aqui com o Pinot Galizio, falar aqui também sobre o Raymond Queneau, que em 1961 vai fazer esses experimentos, que é os 100 bilhões de poemas, ou 100 milhões de poemas, que foi um livro publicado em 1961, onde o Queneau ele vai fazer esse livro todo cheio de tirinhas, que ao você abrir esse livro, você tem combinações diferentes com cada verso. É interessante que Queneau cria, então, um livro que é impossível de ser lido até o final, porque a cada movimento que você executa no livro, ele cria uma outra forma de poesia, uma outra poesia. Então, olha só como que a gente consegue ver todos esses artistas que, como a questão para a vanguarda, trabalhar com esses conceitos, principalmente aqueles conceitos de fragmentação, que eu vou apresentar aqui, onde isso já era presente. Pensando agora que a gente já está na era do pós-digital, e nós não estamos numa era digital, mas sim já numa pós-digitalização, onde o digital é algo presente no campo e na vida, em todos os elementos, a gente trabalha com o digital, além dos sons, das máquinas e dos ruídos, nós temos algumas experimentações claramente voltadas para a construção dessa aleatoriedade, para essa construção também do ruído, utilizando algoritmos ou inteligências artificiais. Alguns exemplos, por exemplo, que a gente já consegue ver da música ou do som utilizando inteligência artificial e como que ela está presente, é a Endel, né? A Endel, que ela foi agora um aplicativo de inteligência artificial, que ela assinou agora um contrato com a Warner. E quando a gente fala Warner Music, a gente pode entender que é uma das maiores empresas relacionadas à música no mundo. E o serviço Endel, né, um serviço de música, com esse algoritmo para criar músicas, usando características dos ouvintes, né? O aplicativo está disponível para iOS e Android, e é um aplicativo que ele é um algoritmo que está assinando um contrato com uma gravadora. Então a gente vai ver vários músicos importantes, renome internacional, que estão dentro agora desse pacote do Endel. Então a gente já tem, nesse contexto atual, músicas que já são músicas que já estão dentro desse contexto algorítmico. Bom, outro artista que ele também vai utilizar algoritmos para fazer suas pesquisas, para poder criar um ambiente visual e sonoro, que também disponibiliza seu trabalho para apresentar, disponibilizar para o público com algoritmos e de outras formas também disponível nas tecnologias que a gente usa hoje nos celulares, é o Brian Eno, que tem esse trabalho que também está disponível para você fazer seu download. Nós temos também a cantora Björk, que recentemente fez um acordo com a Microsoft, onde ela colocou uma antena voltada para o céu no hotel de Nova York, e essa antena, com capacidade computacional, sintetiza e faz músicas usando todas as gravações de coral que já foram gravadas pela Björk, e vai criando músicas a partir do movimento do céu. Então, se o céu está nublado, se passa um pássaro,
se está à noite, todas essas interferências que vão acontecendo no céu, elas modificam essa música que fica sendo gerada 24 horas por dia. Esse projeto estava desativado há pouco tempo, até por causa da questão dos isolamentos sociais, mas é uma tecnologia que foi lançada ano passado, que é super interessante. Eu vou colocar aqui um pouco desse projeto da Bjork para a gente poder ver um pouco, e depois vou continuar para fazer o término da minha apresentação. Só um minuto. Vamos lá. Bom, só para a gente ver um pouco desse projeto. Ok. Deixa eu voltar para a minha apresentação. Bom, então, na pesquisa, a partir de todo esse desenvolvimento que a gente consegue observar, desde as vanguardas artísticas até o contexto atual, onde nós vemos inteligências artificiais, algoritmos sendo usados para computação, para fazer criação sonora, musical, é interessante algumas perguntas que são suscitadas com essa pesquisa. E eu vou fazer, então, essas duas perguntas, que são duas perguntas tragas na pesquisa. Estas proposições trazem novas possibilidades de experimentações para o campo da música ou para o campo das artes como um todo? Então, a gente tem, de fato, agora novas possibilidades de executar, de fato, música, ou são apenas reflexos das discussões já propostas pelas vanguardas durante todo o século XX? Então, a gente pode estar observando que isso é, de fato, uma continuidade das discussões que a gente já tem lá no Ruído de Consumo, ou, de fato, é algo novo, algo inédito agora a ser experimentado. Bom, esse aqui é o trabalho. Muito obrigado pela oportunidade de apresentar a pesquisa, e agora eu fico com vocês na sala. Até mais. Bom, nós acabamos as apresentações porque o nosso outro vídeo, eles ainda não estão, os apresentadores ainda não estão aqui, doutora Débora, então você já pode dar início às discussões. Que pena! Tava tão legal, tava empolgadíssimo, um GT super variado, mas tenho certeza que vai render muita discussão, né? Então, vocês já podem ir fazendo as perguntas de vocês aqui pelo chat, que eu vou ir olhando, e a Maria também, qualquer coisa, vai me avisando. E eu já tenho, assim, algumas questões para colocar, né, a partir do que foi apresentado. Primeiro, da Beta Garcia, que trabalho incrível. De que área você é? Tem várias questões, assim. De que área você é? Qual é a complexidade de fazer um trabalho desse porte para o mestrado? De qual área? Não, quem eu sou, né? Quem é meu self? Socorro, eu não sei mais. Qual é o seu self? Meu self, meu indivíduo construído ao longo do tempo, né? Que acaba se refletindo
no que o artista faz mesmo, né? A minha formação é em técnica eletrônica e na graduação eu me formei em tecnologia industrial e também tive um estágio em equipamentos eletromédicos, né? Então, só que aí eu larguei um pouco tudo para fazer arte, fui para o teatro, me formei em música também e me considero hoje uma artista sonora e me coloquei nesse desafio em um mestrado em artes visuais, já para agregar todo um pouco esse conhecimento, a desenvolver uma obra que utilizasse um tipo de biosensor, né? E aí tomei conhecimento de que tinha chegado às nossas mãos os sensores de ondas cerebrais com essas aplicações que podem ser feitas tanto em consultório ou lá fora tem bastante obras de arte com sensores de ondas cerebrais. E aí eu tive o prazer, logo no início do meu mestrado, de conhecer quem eu convidei, que foi extremamente necessário, meu co-orientador, que foi o Henrique Akiba, que é um neurocientista que tem especialidade com esses meios de interfaceamento com sensores de ondas cerebrais, ele tem uma experiência imensa, e aí eu convidei ele para esse auxílio com algumas problemáticas, que apesar da minha experiência que eu já tinha, eu sabia que eu ia encontrar mais para frente, né? E aí e a obra era para ser exposta, eu tinha ingressado no congresso justamente para fazer a exposição da obra, né, dentro eu me inscrevi, eu não sei se ela ia ser aprovada, mas foi a intenção, né, a entrega do artigo, né, referente à obra e a possível exposição, ela ia ser uma estreia, né, aí. Só que aí veio a pandemia e houveram muitos percalços durante o processo, onde a parte principal dele seria a participação do público, né? Como é que eu daria essa articulação da obra com várias pessoas participando, mas eu acredito que eu tenha talvez conseguido esse objetivo de uma obra interativa, né? Que você tem muitas performances, né? Que acabam sendo uma outra perspectiva da utilização, né? Do sensor. Você tem bastante performances, mas obras interativas acabam se reduzindo, porque você tem realmente esse desafio que eu relatei, né, no processo. É como você vai conduzir essa experiência interativa com uma pessoa que nunca teve a experiência de colocar um sensor, né? Nunca ter o contato. Isso não foi... Eu queria... A pandemia me deixou isolada. Na verdade, deixou todos nós, né? E tenho certeza que você vai ter outras oportunidades de expor esse trabalho, né? Assim, achei fantástico. Eu perguntei da tua formação, porque num período de mestrado, fazer um trabalho desse porte, com tamanha interatividade, né? Com todo esse aporte da neurociência, né? Que ali o teu orientador, Akiba, né? O nome dele. Então, aqui, essa construção teórica do self, que por si só já é complexa, né? E mais a exposição de trabalho forte, né? A interatividade, eu acho que você superou assim, as expectativas para o mestrado, né? Não sei se tem outros trabalhos envolvidos, mas assim, achei um trabalho muito incrível, né? Fiquei super curiosa para experimentar ele, né? Eu queria, muito céu. A música, né, já faz um pouco com a ponte com o que o Freud apontou, né? Mas antes de passar para o Freud, eu queria te, não sei, eu vi ali no final da tua apresentação, né, da Mas e Gisele Beichmann, acho que você cita. Eu não cheguei a anotar, mas eu vi que tem algumas referências bem legais. E eu ia te indicar também o Lev Manovic, que trabalha com essa questão do self, né? E do técnico também, estuda muito redes sociais, Instagram. E eu acho que vai ser uma leitura interessante para ti. Ele tem muitos textos gratuitos. E desse novo momento, né? Falando das várias camadas de software também, né? Que a maioria das pessoas fica nesse software cultural, né? Então, tá nessa camada mais de cima. Daí, se a gente olhar aquele dilema das redes, então a gente pira, né? Porque o número de cirurgias plásticas em garotinhas de 14, 15 anos aumentou em 100% nesse tempo de Instagram, né? Então, acho que são super interessantes, tem muito pano para manga, né?
E tu apresentar esse trabalho, eu acho que também nos faz refletir sobre isso poeticamente, né? Em relação à neurociência, acho que também tu vai gostar de estudar o Semir Zek, que faz essa ponte com a estética e a arte, e também o professor Alberto Semler, que é da URGS, que foi meu professor também. Acho que ele traz umas discussões bem interessantes sobre neurociência e arte. Acho que vale a pena tu dar uma olhada, né? E só vou passar para o Freud e depois vou abrir para todas as questões, né? Freud, não vi lá, que não reconheci seu nome lá quando te apresentei, achei que você estava aqui pela organização e está para apresentar esse trabalho, né? Tão interessante, né? Como todos os trabalhos que o Adefront propõe, né? Eles são trabalhos bem aprofundados, né? Dá para ver que tem uma pesquisa com esse levantamento histórico, né? Então, é uma pesquisa muito rica, artistas incríveis, trabalhos muito relevantes, né? E aí trabalha com questões de ruído, de aleatoriedade, né? Para chegar nesse último da Bjork, que é da parametrização, né? Então, gostaria de te ouvir responder essas questões que tu mesmo coloca e que provavelmente ainda não tenham respostas, né? Porque é um trabalho de dissertação, mas eu achei muito bom tu terminar com isso, né? Porque uma pesquisa na graduação, na pós-graduação, ela é sempre uma pesquisa em movimento, né? E a gente está sempre tentando responder alguma questão. E quando a gente chega na resposta, daqui a pouco a gente já encontra outros autores ou se casa com alguns, né? Às vezes, eu costumava casar com alguns autores, não casar assim, né? Gente, eu sou casada há um tempo. Mas, assim, a interagir tanto com eles, a emergir tanto no seu trabalho, que acabava me bloqueando para outros meios. Então, agora, meu novo momento é ler autores que são contrários ao meu pensamento, sabe? Isso está me abrindo novas conexões e está sendo muito legal. Até ontem eu vi, acho que foi na fala do João à tarde, que ele propunha justamente isso, né? Algo que eu tenho tentado fazer. Mas então, encerrar com essas questões, eu acho que te coloca em movimento, né? Eu achei muito legal as duas apresentações, eu acho que elas têm uma conexão sonora aí, né? E eu acho que, acima de tudo, né, entender o modo como essas tecnologias podem vir afetar, então, a produção artística, trabalhar com esses universos que são interativos, trazer experiências de outros campos, né? Que a gente está falando de interfaces múltiplas, interfaces interativas, né, de design, né, porque vocês expõem isso, trazem a questão da usabilidade, da UX, ali a Beta estava falando dos testes, né, com o usuário. Eu acho que são extremamente pertinentes, se tu vai fazer uma série de testes ainda quando for colocar em prática, né? Claro que tem todo esse contexto da pandemia, mas isso uma hora há de passar, né? E tu vai colocar em prática e outras questões vão surgir e tu vai adaptar, porque eu costumo falar que o design da interface está sempre em movimento também, né? Uma interface nunca está pronta. E assim como uma hora a gente tem que entregar, né? Mas a gente sabe que ainda tem coisa para mexer e para melhorar. Então, eu acho que os dois trabalhos são muito relevantes para essa sessão. Fiquei bem feliz de ouvi-los e agora eu queria saber um pouquinho do Freud também, se tu já tem algumas respostas ali, algumas dicas para nos dar daquelas perguntas que tu fez, né? Se essas são novas tecnologias usadas que possibilitam novas experimentações, né? Novas possibilidades de experimentação, ou se elas são apenas reflexos, né? Movimentos. Bom, obrigado, Débora. Finalmente conhecer você pessoalmente, não pessoalmente, né, mas poder falar com você. Já escuto seu nome, já li várias das suas pesquisas durante esses anos todos de grupo, então sempre ouvi falar muito bem, inclusive. Então, muito obrigado. É interessante a gente pensar esses processos. Já vem escrito de outros artigos, inclusive um que a gente escreveu junto com o grupo, né, com a orientação do Pablo também, relacionado também às vanguardas e como que a gente tem hoje esses outros processos de tecnologias, e a gente falando principalmente das smart cities, das utopias das primeiras vanguardas e as segundas vanguardas do século XX, e como que esses pensamentos, essas teorias, essas ramificações dos pensamentos das vanguardas são presentes hoje, por exemplo, quando a gente vê uma Smart City.
e aí a gente começa também a dialogar com isso. Eu acho que essa proposta, essa pesquisa, ela traz uma pergunta semelhante, mas agora pensando essa possibilidade do som. E aí eu achei interessante fazer esse percurso, né? E a gente podia fazer essas ramificações com diversos outros artistas, com diversos outros exemplos. A gente pode ficar aqui 1 hora, 2 horas falando de outras experimentações, mas eu acho que a gente tem possibilidades de pensar como que também há desvios desses pensamentos das vanguardas, mas como que eles também se manifestam, né? O Rousseau, ele percebe ali um mundo pós-revolução industrial, né? Já passando por uma segunda revolução, e ele percebe essa relação do som com a vida e começa a perceber que as máquinas agora fazem parte da nossa vida, e a música agora não vai poder, na percepção dele, a música agora é indissociável desse ruído das máquinas. A gente tem que entender que isso agora é também parte de um sistema musical, né? Então ele vai fazer essa relação do campo, cidade. Aí eu fui colocar outros artistas, não necessariamente da música, né? Falando do Pinot Galize, que vai estar ali no processo que a gente começa a ver carro pós-Segunda Guerra Mundial, e a gente começa a ver aquela relação do carro, da indústria automobilística. Ele começa a usar, inclusive antes dos minimalistas, usar esses processos da fabricação, da indústria, para poder fazer uma pintura. Então ele já percebe que existe uma outra relação também com a pintura, e ele já coloca ali no trabalho dele. Aí a gente pode ir no Queneau, né, que vai pegar essas percepções teóricas que eram do Mallarmé, que também já é um autor que está percebendo uma fragmentação do mundo ali, e ele coloca isso no trabalho, e a gente vai ver isso também agora na Bjork. Porque a gente consegue perceber, eu acho que talvez seja uma coisa interessante desses artistas, é que eles estão percebendo na temporalidade e a relação do mundo que eles vivem, no temporalidade deles, como que a indústria começa a afetar e como que as máquinas, as tecnologias começam a afetar o entorno. E a partir dessa percepção, necessariamente, eles começam a entender que isso tem que vir para suas produções. E a gente vê que isso cada vez mais, né? E aí a pergunta, né, que é a pergunta final, ela é complexa da gente pensar, porque ela engloba várias outras coisas, né? É um desafio até para mim mesmo pensar. E aí esse trabalho vem de uma percepção também, porque estou criando um trabalho, não coloquei ele na pesquisa, mas eu estou criando também um trabalho com música algorítmica, né? Que é um rap baseado no processo que eu mostrei para vocês aí do Queneau, do livro fragmentado, mas é um rap que ele é algorítmico, que o algoritmo faz a rima. Então ele é pré-gravado em frases e o algoritmo vai fazendo as combinações infinitamente. Então, um rap que é impossível de se ouvir, uma música que não se acaba. O beat também, ele é desacoplado, né? Ele também cria uma certa aleatoriedade, cria-se ruídos, beat com beat, frases com frases, tons ambientes e tudo mais. Então, a gente começa a ver que essas questões, elas estão ali presentes, esse maquinário, essas tecnologias começam a estar presentes, e esses artistas se apropriam, acho que talvez quem falar apropriação seria o mais correto, eles entendem que isso ali está na vida e começam a utilizar, né? Agora, para um processo conceitual, falando do ruído, a pergunta que eu acho que vai para a questão da pesquisa, que é mais interessante, é difícil ainda responder. Eu não consegui chegar em um consenso ainda. É uma conversa que eu tenho com a minha colega Maria para a gente poder pensar como que essas coisas se dão, né? Ou se essa pergunta, de fato, ela é possível de ser respondida. Essas perguntas. Freud, o teu trabalho é na teoria. Primeiro, obrigado pela citação ali, as referências. Vocês também são referências para mim. Não é à toa que estamos juntos nessa, né? A minha consideração é assim, a tua pesquisa é na teoria ou ela é na prática? Vai emergir disso também algum trabalho poético, ou tu está fazendo todo esse levantamento teórico no campo da história, teoria e crítica? Esse artigo, necessariamente, essa pesquisa somente ela é teórica. É todo voltado para um levantamento teórico e possivelmente deve se desdobrar para a construção de um trabalho também. Porque envolve várias outras pessoas, né? É interessante isso também, porque você vai trabalhar com músicos, você tem que trabalhar com programador, você tem que trabalhar com uma estrutura física, tem uma estrutura de marcenaria, de engenharia, e todos esses processos para se construir um trabalho, né? É super interessante. Então,
vai se desdobrar, já está se desdobrando para um trabalho físico, posterior. Mas ele é um levantamento teórico. Eu acho que, assim, do que tu coloca, né, nas tuas percepções, uma coisa que a gente pode pensar também para contribuir, né, à tua discussão, num primeiro momento, os artistas são influenciados, né, pelas tecnologias, pelas máquinas, né, sejam elas mecânicas, né, ou as que expandem os nossos sentidos, ou o nosso próprio cérebro, né. Eu gosto muito de um texto da Lúcia Santaella que ela fala isso, dessa expansão que as máquinas dão para o nosso próprio corpo, né. Então pode-se perceber os artistas que são influenciados por isso, desde o Duchamp lá, do nu descendo a escada, né, a percepção do movimento, os passeios com o trem, e por outro lado, aos artistas que acabam utilizando-se desses meios, né, e daí a gente pode voltar lá para o Flusser, com a ideia da caixa preta, de tentar conhecer esses mecanismos todos, não estou usando aqui a palavra, o termo certo dele, que agora me fugiu, mas, enfim, tentar entender essa máquina, né, e esse aparelho, e subverter, né, o seu próprio uso, né, que eu acho que é uma coisa que tu cita nesses últimos artistas ali da arte digital, né, que são a Bjork e o outro é o Eric, não esqueci o nome dele, é Eric, né, o outro que tu cita. Não, é o Brian Eno. Ah, Eno, eu confundi o nome. Mas eu acho que dá para pensar também nisso, né? Porque hoje somos todos influenciados pelas tecnologias, né? Mas quem de fato utiliza essas tecnologias no sentido de abrir a caixinha preta, entender ela, desvendar e tentar subverter, né, o seu próprio uso. Então, acho que essas são algumas questões pertinentes. E agora que eu vi que Henrique e Akiba também está aqui, né? Queria te passar um pouquinho a palavra para ouvir, pelo que eu entendi, você é do campo da neurociência e está aqui no campo das artes e do design de interface, né, e dessas experiências múltiplas. Queria te ouvir e ver também qual é a percepção que tu tem, se tu já articulava nesse campo das artes, se é algo novo, né, como é que se deu essa relação interdisciplinar de vocês. Enquanto isso, o pessoal vai discutindo e pergunta no chat. Bom, muito bom dia, obrigado pela oportunidade aqui. Para mim de fato, eu tenho uma tradição de formação mais acadêmica, científica mesmo, né? Tanto fazendo meu pós-doutorado na psiquiatria, nas neurociências, na psicologia experimental. Não, mas sim, já tem algumas inserções nessa interface com ciência e tecnologia, né? E artes também. Tive a oportunidade de trabalhar num evento satélite da Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento, chama ArtSci, em que a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho bem legal com essas interfaces cérebro-computador, utilizando também o controle de diversas pessoas, trabalhando de maneira colaborativa para controlar uma instalação audiovisual lá no Museu de Inhotim, em Minas Gerais, né? E também tive a oportunidade de ser coautor de um dos... Não sei se vocês já viram no Museu do Amanhã, aquele cubo do cérebro, né, no pavilhão Terra. Né, junto com o meu mentor, o professor Álvaro Machado Dias, e também Eduardo Oda, não sei se vocês conhecem o Garoa Hackerspace aqui de São Paulo, né? Sim. O Eduardo Oda estava na formação desse grupo, né? Então, o matemático, 2 neurocientistas, psicólogos, a gente acabou fazendo esse tipo de interface, né? Então, são basicamente essas inserções e acabou indo mais para dar aula, né? Fazer pesquisa com essa parte mais de saúde mental. E o que eu estava pensando, assim, né, primeiramente, quando eu conheci a Beta, a gente se conheceu no São Paulo Fashion Week, né, a gente estava apresentando justamente outra obra dessa, né, como interface em Unity, em que 2 pessoas iam construindo também um tipo de trabalho de 2 quadrados que iam dançando, né, basicamente. Desculpa também esse linguajar um pouco técnico, afinal de contas... A gente entende, pode falar, não tem problema. Não, o que eu quero dizer no sentido de eu mesmo não conhecer um discurso mais adequado para o campo das artes mesmo. Sou um pouquinho de fora mesmo aqui, faço minhas contribuições pontuais, né? Mas a gente é bem interdisciplinar aqui, pode falar na tua linguagem mesmo, a gente está entendendo. Se alguém não entender, aí tá bom. Não, muito obrigado. Então, até se eu falar alguma besteira, também me corrijam, por favor. Né? E então a gente se encontrou, nós fomos até a Unesp e tive essa oportunidade de atuar em conjunto, né?
A Beta que produziu toda a programação, né? Infelizmente não pude estar tão próximo em função da pandemia, né? E todo o trabalho foi muito da própria cabeça dela, né? Dá muito orgulho, né, como orientador, ver o resultado, né? Eu acho que trata de questões super atuais, né, em termos também dos temas mais pertinentes da psicologia, né, em termos também de construção do indivíduo e tudo mais, e como a tecnologia ela pode estar influenciando em termos de saúde mental, em termos da própria liberdade, do nosso posicionamento enquanto ser humano, né, e eu acho que isso é pertinente a todas as áreas, né, então, enfim, tem muito pano para manga nessa obra, digamos assim, né, e é um prazer enorme estar aqui compartilhando com vocês. Que legal, muito bom. Vocês fizeram, não fizeram em Unity, mas no Processing, Arduino, o que você usou, Beta, para construir? Eu desenvolvi em Max, ela. Max, porque eu já tinha, né, uma base de C, né, então já auxilia, né, até a questão sempre assim, a interface, qualquer interface dessas de cérebro-computador que esses sensores, né, que estão disponíveis no mercado, caso alguém, né, se interesse também para desenvolver, geralmente já tem as instruções no site que já diz em qual linguagem de programação cada interface trabalha, né? Aí, no caso, é sempre bem interessante saber uma informação muito importante de que ela não tem uma interface virtual já disponível para que você já desenvolva automaticamente uma obra artística. Então, você tem que ter o domínio de uma programação a partir da entrada do dado, né? Que você está obtendo desse sensor. Perfeito. O Arduino mesmo. Você está desenvolvendo internamente dali para frente, né? O Arduino é só a entrada. Você tem esse ganho, assim, pelo que dá para ver, né, na sua fala, você tem esse ganho de já vir desse outro campo e já ter esse domínio da linguagem, né? Eu acho que facilitou muito o teu processo também. Assim, não tem tanto... O domínio é uma coisa muito, muito grande hoje quando você vê as pessoas chegando do TI, né? Da tecnologia da informação. Aí você já vê que você não sabe nada, né? Você sabe tão pouquinho ali. Mas isso é para qualquer campo. Quanto mais a gente estuda, a gente mais vê que não é nada. Tem muita eu vou ficar bastante interessada de ver a fala que foi na segunda-feira, né? Doutora Amanda Martins, ela está propondo uma discussão, né, do programador artista e do artista programador, né? Aí eu vou até ver o artigo dela quando sair na íntegra, que a gente só foi publicado os resumos, né? Eu acho isso é uma coisa que eu pontuo no que eu entreguei aqui como escrito, de que o artista de arte e tecnologia hoje, é necessário ele ter um conhecimento um pouco básico de linguagem de programação para poder estar avaliando a viabilidade do projeto, né? Porque às vezes não dá para você pensar, eu quero, né? Se você tem uma base de programação ali, mesmo, eu digo básico mesmo, assim, já te auxilia a você estar compreendendo as outras etapas da programação que você vai estar se deparando, né? Eu falo mesmo para os meus alunos no desenho industrial, né? No design da interface, porque a gente do campo da criação tem ideias mirabolantes, né? Que são ótimas, mas que a gente tem que ter no mínimo um MVP, né? O mínimo produto viável para que ele possa sair da ideia, né? Do campo da ideia e para o campo da execução, né? Da prática. Então, eu acho que atualmente, né, essa ideia de abrir a caixinha para tentar entender o que tem lá dentro é importante para todos esses cursos que articulam, né, com a criatividade, né, com a criação de coisas, né, e essa interdisciplinaridade é muito legal, porque nós não damos conta em cada um desses campos de saber o todo, né, a gente precisa da ajuda dos outros para compor isso, eu acho que é o que o Freud também comentava na fala dele, né, então precisa lá do marceneiro para fazer o equipamento, precisa de alguém para compor, né? Precisa de alguém da arte para ter essa visão estética do campo das artes visuais, né? Enfim, essa disciplinaridade, como Júlia Azul colocou ali, é incrível. Eu acho que é extremamente enriquecedor, né? Quando a gente conseguir tirar os departamentos das instituições e conseguir fazer disciplinas que são mais interdisciplinares, né? Disciplinas interdisciplinares é bom, né? Mas que a gente possa pensar essa transversalidade, né? Mais vezes.
Nesse semestre passado, eu tive a oportunidade de fazer um projeto institucional com pessoas da ciência da computação, com pessoas da administração, eu do design e tinha uma professora das relações públicas. Então, é como a gente pode tirar essas invenções, esses projetos que estão no âmbito da academia, né, e colocar isso na rua. Então, a gente tem que articular com outros campos também, né, com a psicologia, com a administração, com a comunicação e tentar, enfim, colocar essas ideias em movimento, né. Eu acho que é aí que sai a inovação e nunca é fácil, né, a gente atingiu o objetivo, que era fazer um produto, mas a gente sabe que tinha muito para melhorar, né? Um semestre muito pouco. Então, esse espaço que a gente tem para trabalhar também faz a gente refletir sobre os nossos próprios métodos. Né? Todo um método lá que eu uso na minha disciplina. E então a gente tem que adotar métodos mais ágeis, tem que conversar mais, né? Então as etapas e os processos muitas vezes vão se perdendo, mas novos vão sendo gerados, né? Novos processos. Então essa relação com a interdisciplinaridade é muito interessante, muito importante. Maria, eu não sei se alguém mais entrou na sala que tenha disponibilizado o vídeo, enfim, que vai falar, ou se a gente pode abrir para outras questões e para outros comentários também. Não temos ninguém aqui por enquanto, que são os apresentadores do outro vídeo, então acredito que nós podemos dar continuidade, sim. Tá certo, então. Oi, bom dia, Oi. Bom dia. Bom Tudo dia. bem? Tudo bem. Eu não sei se rodou a minha apresentação aí, né? A moda e a tecnologia vestível. Não rodou, então você é um apresentador aqui, que legal. Você é o Rogério? Rogério Oliveira, isso? Ah, sim. Isso. Nazário de Oliveira. Então acho que rodamos a do Marcelo e depois discutimos. Pode ser, já que não temos perguntas ainda, então enquanto isso o pessoal vai pensando em tudo que foi falado para elaborar essas questões aí. Pode ser? Só para corrigir, ele é o mestre Rogério Nazário de Oliveira. Tá, beleza, eu falei errado aqui. Eu sou Rogério de Oliveira, nós agradecemos pelo aceite do trabalho, né, e desejamos a todos um ótimo congresso. Nosso trabalho teve como tema moda e tecnologia vestível, uma nova perspectiva de inclusão para pessoas com deficiências, e foi elaborado por mim e pela professora Fernanda Mendes. O que nos motivou a querer abordar esse assunto foi a possibilidade de analisar e ressignificar algumas concepções e ainda visualizar a participação da pessoa com deficiência no mercado da moda, no âmbito da moda, de forma mais efetiva. Tendo em vista que no Brasil, né, de acordo com o IBGE, nós somos quase um quarto da população, ou seja, é preciso que a gente desenvolva políticas, estratégias e soluções que garantam, né, a participação ou a melhor participação dessas pessoas na sociedade brasileira. O nosso trabalho teve como objetivo analisar como as tecnologias vestíveis podem proporcionar mais autonomia e inclusão de pessoas com deficiência no contexto da moda. A nossa pesquisa proporcionou uma contribuição acadêmica justamente por linkar, né, a evolução tecnológica com a inclusão da pessoa deficiente, onde apresentamos a importância dos produtos e os benefícios advindos da tecnologia vestível. Nós trouxemos alguns conceitos, né, com base na Lei 13.146 de 2015, que é essa pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Já as tecnologias vestíveis, wearables, são dispositivos utilizados como acessórios estéticos que podem ser combinados com peças de roupas. Aí nós trouxemos também alguns exemplos de deficiências, né, e suas respectivas tecnologias.
O autismo, né, que é um distúrbio do neurodesenvolvimento, muito pesquisado na atualidade, ele pode ser auxiliado pelo relógio TED, né, que faz a detecção de sintomas como batimento cardíaco, produção de suor e tal, e é capaz de detectar as crises cerca de 60 minutos, 60 segundos antes que ela aconteça. Outra patologia é a síndrome de Glickler-Najar. É uma síndrome rara, é uma síndrome que acomete em cada 1 milhão de pessoas, né, e, portanto, tem pouquíssimas pesquisas em torno dela, e ela é caracterizada pela deficiência na produção de bilirrubina, né? E aí a roupa com LED, que é a roupa luminosa, elas conseguem manter uma quantidade dessa substância nas pessoas que têm essa síndrome, né? E daí elas podem ter uma rotina, né? Podem manter normais as suas rotinas e atividades. Outra tecnologia interessante é esse sapato aqui, o Lethal, né, usado para pessoas com deficiência visual. Ele possui palmilhas especiais com Bluetooth, que é conectado a um telefone, né, e funciona como um GPS. E você programa o seu itinerário, você vê onde você quer ir, você define onde você quer ir. E o sapato, né, quando você está caminhando, quando você tem que virar para a esquerda, a palmilha do sapato esquerdo, ela começa a pulsar indicando que você tem que virar para a esquerda. Ou no caso direito, se ela começar a pulsar do lado do sapato direito, você tem que dobrar à direita, né? Outra tecnologia interessante também são as luvas biônicas, né, utilizadas para quem tem essa síndrome do túnel do carpo, que essa síndrome ela pode paralisar os movimentos, né, das mãos e dos dedos. A utilização da luva biônica, ela auxilia a recuperar os movimentos, né, flexionando os dedos. Um exemplo recente é o maestro João Carlos Martins, né, que não conseguia mais tocar, e com auxílio dessas luvas voltou a tocar piano. Né? A metodologia que nós usamos foi a pesquisa bibliográfica, né? Através da análise crítica da literatura e da reflexão, da compreensão do tema, onde o referenciatório aplicado ao trabalho veio de historiadores, pesquisadores, escritores, com notório saber acerca do tema. Os resultados apontam que as tecnologias vestíveis elas podem promover uma melhor autonomia e qualidade de vida das pessoas com deficiências, né, em cenários sociais, além de desoportunizar a inserção social com dignidade. Nas nossas considerações finais, as wearables têm a capacidade de estar perto do corpo e conseguir processar dados do próprio corpo e devolver isso de alguma forma para o corpo ou para algum sistema digital. O que a gente entende é que há uma necessidade de instigar o interesse por esse assunto, né, de forma que ele possa ser discutido mais profundamente e que se amplie, né, as possibilidades em relação às tecnologias vestíveis e ainda encorajar as pessoas com deficiência a executarem suas tarefas e os seus sonhos. Essas são algumas referências que nós utilizamos. Satisfação e muito obrigado. Muito legal o seu trabalho, Rogério. É seu a outra apresentadora está aqui, é a Fernanda? Não? Ela sempre atrasa.
Ah, ela atrasou, não tem problema. Aqui a Cristina Amazonas já colocou, né? Excelente trabalho, é lindo ver quando a tecnologia oferece melhorias aos deficientes, né? Eu achei, a Célia Bittencourt também, parabenizando o trabalho. Vou revelar o meu blind aqui, o Paulo vai me matar. Eu avaliei seu trabalho, fiquei assim, ó, emocionada de ver um trabalho tão interessante, assim, que nos propõe a refletir mesmo, né, sobre como a tecnologia pode auxiliar as pessoas, e na verdade não é nenhum auxiliar as pessoas, né, não é prestar um serviço, né, dar dignidade, né, estar junto, é trabalhar em conjunto, né, é incluir, né, a gente tem que dar as mãos aí para pensar. A questão que eu tenho sobre isso, aqui já vi que tem mais uma pergunta, né, que eu acho que são todas muito assim, super high-tech, né? Qual é o custo disso, né? Pelo que eu entendi, a tua pesquisa é teórica, né? E não prática. É isso, desculpa, Rogério. A tua pesquisa é teórica, certo? Isso. Isso. E tu tem noção, assim, do custo disso? Porque para ser realmente inclusivo, né? Isso deveria ser um pouco mais acessível financeiramente, né? Como é que é isso? Tu tem uma ideia? Chegou a pesquisar sobre isso? Sim, sim. Primeiro, bom dia, né? Desculpa, eu cheguei alguns minutos atrasado. Uma satisfação enorme em estar participando aqui desse debate, desse grupo, ouvindo aqui algumas coisas que eu realmente desconhecia a respeito de do que está sendo tratado, né? Som, música, enfim. E parabenizar você, Débora, pela forma competente e leve com a qual você está conduzindo, né, o debate nesse grupo. E assim como você foi casada com muitos autores, eu tenho casado mês a mês, semestre a semestre, com a questão da inclusão, né? Ótimo. Porque eu entendo que a gente precisa desenvolver vários olhares para esse tema, e basicamente foi isso que nos motivou a essa pesquisa, né? Eu tenho formação em administração, biologia e pedagogia com ênfase em educação especial, né? Essa relação da moda com a tecnologia vestível, ela pretende, né, ser um dos objetivos nossos, promover a autonomia da pessoa com deficiência, né? E entenda-se a autonomia aqui como a competência, né, de gerir a própria vida e e fazer escolhas, né? No trabalho ali eu falo sobre o conceito legal e clínico de pessoa com deficiência, mas aí, quando a gente aprofunda mais nesse mundo, né, a gente começa a atinar para outras questões. Por exemplo, o cantor Caetano Veloso, ele tem uma música que fala que de perto ninguém é normal, né? E quando você estuda as múltiplas deficiências, você vê isso com muita clareza, né? No Brasil, nós somos mais de 50 milhões de pessoas com deficiências. Isso equivale a 1/4 da população total do Brasil, né? E se a gente for pensar, por exemplo, nas múltiplas faces do autismo, nas síndromes, então eu diria que e se linkar isso aí com a questão da ansiedade, que pode ser uma deficiência, né? Porque ela pode, enfim, eu diria que 95% de nós tem algum tipo de deficiência, né? E o que é que ocorre? Respondendo a sua pergunta, tem uma empresa chamada Consultoria IDC Brasil, que ela afirma o seguinte, que ano passado não, 2019, foram, aqui no Brasil, né, tendo como referência no Brasil, foram comercializadas em torno de 100 mil produtos vestíveis, né, com tecnologia vestíveis.
e um aumento de 51% em relação a 2018, em 2018, 2020 a gente não tem nenhuma referência, e na prática a tecnologia vestível, ela ainda é um recurso escasso, por conta de que aqui no Brasil a gente precisa desenvolver mais pesquisas, né, e criar realmente produtos aqui de origem nacional para que as empresas tenham isso num preço mais acessível para as várias camadas sociais, e nesse caso específico para o portador de alguma portador não, esse termo está em desuso também, para a pessoa que tem alguma deficiência. Então, o custo, né, em termos de valores, ainda é algo que a gente precisa crescer nesse sentido. E a nossa abordagem é exatamente para que isso também aconteça, sabe? Acho que enquanto mais a gente divulgar, enquanto mais a gente falar, enquanto mais a gente promover essa troca de conhecimento, mais favorecidas serão as pessoas que têm algum tipo de deficiência. Exato, eu acho que o seu trabalho contribui para historicizar, né, esse momento, para inserir isso na academia, né? Queria indicar também as leituras do professor Sérgio Antônio Brondani, que é um professor do desenho industrial aqui da UFSM, que trabalha com acessibilidade, com ergonomia. Inclusive, um dos nossos alunos criou, acho que até foi premiado por isso, uma bomba adaptada para chimarrão para pessoas com deficiência visual. E então eu acho que eu não vou lembrar exatamente, eu acho que abrange outros tipos de deficiência também. Mas, assim, tem toda uma pesquisa dele, né, super séria, ele é envolvido com o núcleo de acessibilidade também na universidade, tem vários projetos dele bem legais, né, no campo do design. Da moda eu ainda não vi nenhum trabalho dele. Eu estou orientando uma menina que está trabalhando com interfaces para surdos também, mas é um aplicativo. Então, assim, aos poucos, né, na academia a gente vai dando voz e vez para que as pessoas possam ter, de fato, a autonomia, que eu acho que quando a gente trabalha com esse assunto, a questão que emerge também é a autonomia, né? De devolver a dignidade e a autonomia para as pessoas, né? E de possibilitar, por meio dessas ferramentas, né? E do digital, o seu uso, né? Vou repassar aqui as perguntas da Cristina Amazonas, que eu acho que foi bem interessante, ela colocou 3 comentários aqui, né? Primeiro é uma pergunta sobre isso, né? O que você acha? Referência no som aí, mas acho que vai dar para seguir. O que você acha, Rogério, disso como praticidade para as pessoas sem deficiência ou também pior, como controle dos indivíduos? E depois ela coloca, eu presenciei toda a evolução das interfaces tecnológicas e me assusta ver o mau uso delas e a perspectiva de controle abusivo. E também a questão de fazer quem não tem deficiência vir a ter tendinite, por exemplo, porque usa muita interface tecnológica não ergonômica, não ergométrica, ela colocou, não ergonômica, né? Então, abre aí para te fazer essas considerações. Tá, eu não vi qual o nome da pessoa que perguntou, Cíntia? Cristina Amazonas. Então, Cristina, boa tarde. Em relação ao mau uso, eu prefiro focar no bom uso, né? Porque eu acho que deve ser esse o primeiro estágio, deve ser esse a primeira abordagem, né? Porque a questão das políticas públicas, né? E das garantias legais que as pessoas com deficiências têm, elas, assim, na prática, isso tudo deixa muito a desejar. Então, eu prefiro focar, no primeiro momento, no bom uso, nas possibilidades, né, naquilo que pode realmente favorecer a autonomia da pessoa com deficiência. Porque, em relação ao mau uso, a gente entra em outros contextos, em outras searas, que aí eu penso que passa pela questão cultural, pela questão
de repente até política, né? E o que eu vejo é que a gente precisa desenvolver pesquisas, tecnologias, né? De forma que se possa devolver algumas funcionalidades ao corpo de pessoas que têm deficiência, por exemplo, a pessoa amputada. Acho que agora, no meio do ano, nós teremos isso muito na mídia, né, por conta das Olimpíadas. Aí tem as Paralimpíadas, e você vê lá os caras correndo com as próteses e tal. Mas aquilo ali é uma pequena parcela, né? Eu acho que a grande questão é a gente realmente pensar no que se pode fazer, né? E direcionar o nosso foco para isso aí. Eu acho que a Cristina quer abrir o microfone, eu já vou te deixar abrir o microfone, né, para a gente debater um pouquinho. Mas eu queria focar mais, assim, na discussão, gerir ela, assim, levar ela para o lado do controle dos indivíduos, porque ocorreu que num semestre temos um aluno, Leopoldo, que ele tem a amputação das pernas, então ele tem toda uma pesquisa assim relacionada à ergonomia, né? Ele entrou no curso de desenho industrial, inclusive, para pensar em próteses, e na minha disciplina, né, no meu laboratório de interfaces, ele acabou criando aplicativos para watts, né, para relógios. Então, o aplicativo dele tinha toda uma ideia também de dar autonomia às pessoas, né, com algum tipo de deficiência, ou até para velhinhos, né, que estão em casa, daí a pessoa cai e não tem nem como pedir ajuda, né, tá sozinho em casa. Então, que esse relógio, né, tivesse, enfim, era uma pulseira que ele estava planejando, tivesse, então, um sensor de queda, né, enfim, vários recursos, né, para que pudesse chamar ajuda, botão de SOS. E daí a gente barrou justamente nessa ideia do controle dos indivíduos, né? Porque daqui a pouco a pessoa está lá fazendo uma relação sexual e está fazendo um movimento muito brusco e está chamando alguém, né? Ou daqui a pouco, assim, para dar um exemplo bem banal, né? Ou daqui a pouco tu está espionando a vida da pessoa, né? Então, eu acho que direcionar para essa relação do controle, né, da tua discussão, Cristina, eu acho que é mais interessante do que pensar nesse aspecto do mau uso, né, porque isso é uma questão pessoal, né, o uso que cada um vai fazer da tecnologia. A tecnologia está ali, né, para mim, no meu ponto de vista, a tecnologia é autônoma, e os seres humanos vão usando ela, seja bem ou mal, né? Mas a tecnologia está ali posta e ela funciona autonomamente, né? Então a gente que vai fazendo esses usos. Mas eu acho que essa questão do controle é bem interessante da gente discutir. E vou abrir então o microfone para a Cristina. Não sei se antes disso o Rogério quer fazer alguma colocação. Oi, Débora. Obrigada. Oi, Débora, obrigada. Então, eu concordo totalmente com o controle, talvez eu não tenha me expressado bem, o que eu estou apontando é justamente isso. Eu vi a tecnologia nascer, eu venho da área de TI também, desde o tempo de mainframe, alfanumérico, então assim, eu sou entusiasta da tecnologia, eu acho maravilhoso ver a tecnologia ajudando, incluindo, né? Lamento as questões dos custos envolvidos, que realmente são excessivos e aí não democratiza, mas é maravilhoso. Agora, a minha questão quando eu falo mau uso, eu falo a questão do controle, eu estou apontando exatamente isso. Uma analogia que eu posso fazer é do Santos Dumont. Ele inventou uma maravilha, que foi o avião. Mas aí começaram a usar para a guerra, ele se suicidou, porque não tinha nada a ver com o que ele imaginava. E a tecnologia hoje, sendo estudada com o propósito de inclusão, traz muitas questões de controle bastante complexas, que aí eu acredito que tem que ter algum tipo de regulação, ética, porque, assim, não é para todo mundo, sabe? Eu, por exemplo, eu tenho uma pesquisa que eu trabalho com imagem, então eu programo também, eu fiz um modelo que mexe na imagem em tempo real. E aí eu programei o teclado para fazer as transformações da imagem. E eu adoro o botão. Para mim, teclado é insubstituível.
essa tela touch do smartphone eu acho um lixo. Eu queria que fizessem aquele smartphone com teclinha ainda, porque não fazem mais. Né? Tudo bem quem gosta, nada contra, mas a tecnologia deve acrescentar, não limitar e eliminar o que já existia antes e funcionava bem. Né? Eu vou ter tendinite daqui a pouco, com tanto tela touch. Então, assim, vendem uma ideia de inovação, de inovação, que todo mundo precisa, uma pirotecnia tecnológica, que não atende a gente, né? Só nos são impostas como necessárias, quando na verdade não são, e a meu ver está diminuindo. A tecnologia já foi muito mais a favor para a gente há 10 anos atrás do que é hoje, não só de hardware como de software, principalmente de software, né? Eu prefiro digitar minha senha do que botar meu dedo ou minha cara, sabe? E eu espero continuar tendo essa opção de digitar minha senha. Me assusta não ter mais essa opção, porque todo mundo acha lindo botar a cara ou o dedo e quer usar isso dizendo que a senha é um atraso. É essa a minha provocação. E assim, desculpa, eu estou me estendendo, vou fechar. Tem um episódio... Você não abriu, a sua câmera não está com a sua imagem, queria ver teu rosto, se eu te conheço. Desculpa, é porque eu tenho um negocinho aqui, acabei de tirar. Você é de Minas, Cristina? Não, eu sou carioca, vivendo em São Paulo. Ah, legal. Então, você trouxe. E tem uma série que chama, eu já toquei nesse ponto em outra live aqui, chamada Darknet. Ela é da Showtime, já não está mais no Netflix, tem 2 temporadas. E a Darknet, ela tem um episódio, são episódios, para quem não sabe, é um recorte do mau uso da tecnologia, para a gente pensar em onde a gente pode chegar. Então, eles pegam casos extremos do mau uso. É claro que nem todo mundo é assim, mas... E aí eles fazem uma reflexão sobre diversos assuntos. E tem um episódio específico que trata disso. É um rapaz que ele tem o cérebro perfeito, mas ele é deficiente, e ele mostra como que a tecnologia ajudou ele a se comunicar com o mundo. Ele sai na rua com drone, aí visita as coisas pelo drone, caminha. É maravilhoso de ver. Mas, por outro lado, também tem pessoas que, por exemplo, sofrem com sinal de Wi-Fi. E aí o mundo vai ter Wi-Fi em todos os lugares. Essa é a perspectiva, essas pessoas não vão ter para onde ir. Então, assim, é bom ter Wi-Fi em todo canto? Para quê? Né? Por que não pode conviver as duas? Uma máquina podia ajudar o ser humano a tomar uma decisão, né? Agora a máquina está tomando a decisão para a gente, e é isso que me do GT, eu já vou abrir para o Freud, né? Ia comentar justamente essa série que você colocou, também Black Mirror, né, que é aquela série também que mostra todo o lado oposto, né? Eu acho que, assim, o que o Rogério está propondo, né, é a questão inclusiva, né, mas é claro que a gente tem que pensar nessa questão do controle também, mas a gente tem que pensar isso para todas as outras interfaces que a gente está criando, né, não apenas para essa. E nessa última série do Dilema das Redes, série não, um documentário, né, o Dilema das Redes, vai colocar algo que eu me deparo com isso toda hora, né, porque eu sou inventiva, sou criadora de coisas, então eu tô toda hora criando um aplicativo, um site, alguma coisa assim. E quando eu estou criando alguma coisa, o uso que eu faço, né, a criação que eu faço é sempre para o bem, né, que é o que está tocando no aspecto do Marcelo ali, né. Mas o uso que as pessoas estão dando é um uso errado, ruim, né. Então, eu estou criando um aplicativo lá de moda para compartilhamento. Mas eu sei que vai ter gente que vai usar isso para coisas muito que eu nem imagino que possam existir, entendeu? Para espionar dados.
enfim, para fazer horrores, atrocidades. Um colega meu aqui do Centro de Tecnologia criou um aplicativo para verificar onde existiam buracos nas ruas, e daqui a pouco as pessoas estavam usando para o tráfico de drogas esse aplicativo. Então, sabe, essas coisas que fogem ao nosso controle, né? Então, a gente tem que ter sempre isso em mente também, mas eu acho que a gente não pode parar de criar coisas, né, só pensando nisso também. Mas a gente tem que sempre se problematizar, né? Enfim, quem é da área criativa, né? Se colocar essas questões. Né? E se você me dissesse quando eu me formei que as pessoas iam usar redes sociais dessa maneira, eu ia rir da tua cara. Eu ia falar que ninguém ia se propor a ser uma vitrine, assim, igual o Tinder, por exemplo. Né? Alguém pagar por isso, né, Cristina? Então, isso é que me preocupa, a nossa humanidade indo embora, né? A gente produz coisas boas, mas eu acho que tem que ter uma ética e um controle do uso dessas tecnologias maior.
A inclusão, né, da Wi-Fi, quanto por cento da população mundial está realmente conectada, né? Eu trabalho com web também, né? E daí a gente vai falar, em acesso, né? O web é universal. Mas, na verdade, é 53%, se eu não me engano, a última pesquisa que saiu, de pessoas conectadas, né? Então, a grande parte, metade não está conectada. Mas eu acho que aí vem essa questão que o Freud coloca, né? Do capitaloceno, eu acho que foi ontem o que o César Baia estava falando, né? Que, na verdade, é esse capital que está mandando em tudo e que, na verdade, essas pessoas, esses 53% lá que estão conectados, eles estão ferrando com o mundo que não está conectado também, né? E isso é um problema, né? Que eu acho que a gente tem que ter sempre em mente, né? E nós somos extremamente responsáveis pelo que estamos colocando em uso, né? Eu, para não me alongar, vou passar para o Rogério e vi que já tem algumas outras discussões ali, né? Então, Rogério, tu também queria fazer uma contribuição também, não sei se der alguma coisa para falar, pode entrar na fila. Tá, joia. Duas observações em relação à Cris. Quando eu li a mensagem dela, eu tive uma impressão. Quando eu ouvi, né, a voz ela tem calor, tem energia e tem vida, né? Aí eu tive uma outra impressão. E eu lembrei também que assim como o Santos Dumont fez o avião, né? Pensou no avião e arrependeu, o Niemeyer, que é carioca, ele conversou com o Juscelino Kubitschek, que é aqui de Minas, e falou que arrependeu de ter projetado Brasília, né? Então, voltando à questão do nosso trabalho, o foco do nosso trabalho, a tecnologia vestível, o que se tem mais de recente, meias que podem contar a quantidade de passos, né? A questão do relógio que mede os batimentos cardíacos, que controla o sono, a luva lá do maestro, fones de ouvido, o sutiã que mede a frequência cardíaca. Então, assim, é um segmento muito rico e eu vou só dar um exemplo que me é muito familiar para justificar para a Cris porque é que eu falei que eu prefiro olhar para o bom uso, né? Porque tem um filme, acho que é Snowden, Herói ou Traidor. Se vocês não viram, eu aconselho, mas que causa temor numa pessoa normal, né? Porque ele mostra todas as formas de invasão dos governos, das empresas, enfim. No filme ele diz que nós não temos mais privacidade, né? Mas eu queria falar de um aspecto que nós abordamos na nossa pesquisa, é uma síndrome chamada Crigler-Najjar, que ela é rara, ela não tem basicamente pesquisa, né, relacionada a ela, porque ela é muito rara, é uma pessoa em 1 milhão que é acometida por essa síndrome. E essa síndrome, quem tem essa síndrome não produz a bilirrubina, né? Então, ao longo do dia você não tem força para fazer nada, você não tem motivação para fazer nada, e até então o tratamento, você tinha que, o tratamento à base de fototerapia, você tinha que ir para uma clínica e passar entre 2 e 8 horas numa câmara, né, com a luz que devolvesse para você essa proteína do nosso organismo, né? E a tecnologia vestível, a roupa, ela com LED azul, a pessoa que tem essa síndrome, ela veste, vai estudar, vai trabalhar, vai ver sua vida normal. Mas o que é que me encanta nisso? Seguinte, eu tenho uma sobrinha que ela tem uma síndrome rara, né? E que, se nada for feito, em tese, ela vive até os 23 anos de idade. E nessa pesquisa que nós fizemos,
tem alguns padrões no organismo de quem tem a Crigler-Najjar, que também acomete a síndrome da minha sobrinha. Então, eu já estou articulando as coisas, já estou começando a buscar informações e a pesquisar mais e a tratar com especialistas na área, né? Se esse mesmo tratamento ele não pode ter algum ganho, se ele não pode ter algum tipo de eficiência no caso da minha sobrinha. Então, quando eu falei da questão do olhar para o bom uso, eu pensei exatamente nisso. Quer dizer, tem toda a questão do controle, né, dessas ações aí que infelizmente estão presentes na nossa sociedade, mas tem outras possibilidades que eu acho que a gente deve enxergar no primeiro plano. Né? O que é que de benefício isso pode me trazer? Porque se eu for pensar nas impossibilidades primeiro, eu acho que isso trava, isso limita, isso me desestimula. Né? E as pessoas só concluindo, as pessoas com deficiência, elas já têm, né, isso é opinião minha, não sei nem se tem base científica, mas ela já tem um olhar da sociedade assim, pô, aquele cara é um coitado, aquele cara né, tá à margem, tal. Então, é esse olhar. Então, isso já é, por si, algo que atrapalha a autonomia, que tira a autonomia dessas pessoas. Né? Então, era só para colocar que o meu posicionamento foi quando você falou nessa questão do controle, Cris, eu pensei, não, tem o controle, mas também tem uma possibilidade de repente, isso aqui dá certo para minha sobrinha, né? Então é isso. Eu achei fantástico, eu acho que assim, me encanta também esse teu olhar, Rogério, e eu caminho nessa direção, mas sem deixar de pontuar, né, isso que a Cristina tá colocando, que eu acho que é muito importante também, né, da gente pensar. Mas sabe, Cristina, que depois de tanto me perguntar, né, sobre isso, sobre esses usos da tecnologia, sobre alguém colocou ali das fake news, né, a Larissa colocou, isso me lembrou o Elon Musk, que tinha criado uma IA capaz de escrever textos completos, com perfeição, a partir de informações básicas, e ele comentou recém-liberar essa tecnologia pela praticidade que isso proporcionaria para a criação e propagação de fake news, né. Essa relação das fake news, das tecnologias, né, dessas criações todas, né, que são encantadoras, né, fato sente, né? Eu tenho alguns textos e umas mostras, né, que falam sobre esse assunto. Então, eu acho essa capacidade empática que se perdeu do ser humano, né? A gente está criando coisas e essas coisas vêm com essa capacidade, né, generosa, digamos assim. Tem uma aluna minha nesse semestre passado que defendeu seu TCC, a Hernani Sena, que é de uma interface chamada Faz um Bem, né? Aqui a gente tem muitas intempéries naturais e ela é uma rede social de ajuda, né? Você pode ajudar com dinheiro, você pode ajudar com ajuda física, né? Doando materiais de construção, por exemplo, para as casas que foram alagadas ou, enfim, para qualquer intempérie. Isso seria muito útil em tempos de Covid, né? Onde a gente tem as pessoas precisando de muita ajuda, né? Mas aí tem toda uma outra questão, né? Que tu está fazendo uma rede social e daqui a pouco vai ter os oportunistas que vão se aproveitar e vão dizer o seguinte, a minha casa foi destruída e eu estou precisando aí de uma ajuda, né? As pessoas sempre vão dar um jeito de fazer um mau uso disso. E aí não é a tecnologia. O problema é que a tecnologia é autônoma, né? Ela vai estar aí para isso, né? Mas o uso que a gente vai fazer, então, essas redes sociais, claro que agora a gente tem toda essa parte crítica aí,
vem com no próprio Dilema das Redes, um dos caras fala assim, alguém tem que pagar pelo nosso uso, né? O Facebook é gratuito, né? O Instagram é gratuito, o WhatsApp é gratuito. Quem é que paga por isso, né? São as grandes corporações. E daí vem a ideia de cada vez nos deixar mais imerso nisso. Mas então, eu acho que tem que tentar fazer o melhor, mas sem esquecer desses pontos críticos, né? Pode falar, Cristina. Ainda tem mais Não, é só pontuar assim, que você falou uma questão importante, gratuito. Né? O que é de graça? Né? As pessoas aceitam as coisas gratuitamente, achando que é o máximo. Eu sou do tempo que a fantasia era você fazer uma pergunta para a máquina e a máquina te respondia. Hoje, a máquina não te responde nada, ela te pergunta. Você não consegue nada sem te deixar teu CPF, teu nome, teu gosto, o que você curte. É você que está alimentando a máquina. Então, isso é uma coisa que é o mau uso da tecnologia mesmo. As pessoas não têm essa consciência, não, é ignorância. Não, as pessoas não foram educadas para ter esse senso crítico. E isso é um problema. E para a ideia dessa de abrir a máquina e entender como é que funciona, né? Porque quando você não entende como funciona, é muito fácil cair nessa, né? Do gratuito, enfim, não Exatamente. vou aqui mais. Exatamente. Eles são projetados para te viciar, né? E quando você se dá conta, você virou refém. Você não consegue mais nem pensar uma coisa assim. Eu lembro uma vez que meu filho há pouco tempo estava saindo e teve qualquer problema com o celular, enfim, o celular pifou, estava sem celular. Aí ele falou, não posso ir. Eu falei, gente, agora só porque o celular não está funcionando, você não consegue ir no dentista? Como assim? Pera lá. Não tem o Google Maps? Pega aqui, tem mapa. Né? Abre o mapa e vê, ok, o Google Maps é muito mais prático, não vou discutir, mas né? A minha crítica é para a gente estar atento do quanto a gente vira refém disso e deixa de perceber outras possibilidades, sabe? Se vê muito amarrado e é muito sutil, né? Assim, por exemplo, Tinder, né? Outro dia eu fui lá fuçar o aplicativo, eu tenho essa mania, eu fuço e vou até onde vai. Aí ele ficava assim, que tal você abrir a câmera para fulaninho? Eu falei, pô, se eu quiser abrir a câmera para fulaninho, eu chamo ele por fora, por que eu devo ficar amarrado aqui nesse aplicativo? Ele não é mais seguro. O aplicativo está registrando onde eu estou, o que eu faço, o que eu gosto. Então, assim, as pessoas estão perdendo isso. É um bom aplicativo, talvez, para fazer a ponte, a conexão. Mas depois disso, para que eu tenho que ficar lá dentro conversando? Vou tomar um café, vou para a rua, vou ver se tem a ver ou não, né? Então, assim, esse é o meu medo. Isso está mudando o comportamento das pessoas. E mudando para pior, infelizmente. Aí eu vou só lembrar do Freud. Será que a gente está mudando? Como é que foi a tua pergunta? Ou será que isso é um reflexo do que já estava acontecendo e a gente não percebia e isso potencializou, talvez? Tá, Beta, por favor, vamos encerrar na Beta. Porque essa discussão, gente, eu adoro, mas ela rende muito a MJ11. Vamos lá, Beta. Para que almoçar? Vamos ficar discutindo. Vamos nos alimentar dessa discussão aqui.
Meu filho deve estar querendo já a mãe dele. Débora, qual é a sua formação? Pois é, sou uma pessoa interdisciplinar também, Cristina. Eu sou publicitária, mestrado e doutorado em artes visuais, trabalhando com teoria, história e crítica e arte digital. E agora eu sou professora no design. Entende, né? Então, não, essa coisa do banco de dados para mim é muito complexa. Não, ainda não me atrevi, né? Beata, vamos lá para concluir, então. Eu posso. Então, eu fui anotando um monte de coisa, agora eu me perdi um pouco aqui, mas eu acho que, assim, a tecnologia ainda é uma criação humana, né? A máquina, ela não está se criando sozinha, por mais que a gente está falando de inteligência artificial, né? As tomadas de decisões das inteligências artificiais, elas são determinadas também por humanos, né? Eu achei interessante o que foi apontado ali, que quando foi feito o botão de curtir, aquele indivíduo, talvez ele tenha tido uma proposição positiva, isso é relatado, né? Teve uma proposição positiva, só que ele não tinha uma consciência das consequências psicológicas do indivíduo, que é esse processo dessa necessidade de aceitação, né? Que é o que... E aí a pessoa hoje, ela utiliza filtros para se autoaceitar melhor. Estamos chegando nesse ponto, né? A pessoa, ela se prefere mais no virtual do que no real. O que ele se depara hoje no virtual? A pessoa coloca um filtro e a autoestima dela se eleva, mas ela chega em casa e está se olhando num espelho que é real. Então ela está... A obra fala, eu tenho que propor essa discussão, né? A pessoa, ela passa, essa identidade virtual acaba sendo o que ela considera real para ela. E isso é um processo... agora acabou a sessão, acho que rola, quem sabe, um futuro artigo sobre isso. Assim, mas, Beata, né? Você não acha que essa diferença entre virtual e real é muito mais porosa, sabe? Será que tem diferença? Será que existe uma porosidade agora? Porque a gente não acha que essa separação ela não é tão nítida, sabe? Ela não é tão... Antes, eu vou ter um artigo que eu li uma vez que falava disso, assim, dos anos 90, a mãe chegava para o menino e falava assim, menino, larga esse computador e vem cá almoçar. Então ele tinha que largar o computador e descer e almoçar. Hoje a mãe fala, vem almoçar, ele vem almoçar e ele já pode estar ali, ele já pode estar usando uma interface, ou ele já pode... A mãe chama pela própria interface, vem almoçar. A gente está... Ou pelo iFood, sabe? Não sei. Essa questão da gente já estar não mais no pós-digital, nós estamos no pós-virtual, que é esse virtual que está... esse virtual que nós estamos inseridos hoje, onde a gente realmente não está mais conseguindo distinguir o que é a realidade e o que é esse virtual, apesar que o que a gente considera real, na verdade, é uma representação que a gente faz, né? Uma mescla, né? É real. A realidade é um conceito um pouco complexo na psicologia que demanda um tempo aí de investigação, né? Cada um vai criar uma representação dessa realidade. Eu acho assim, que a discussão está super boa, super pertinente a gente discutir sobre isso. Eu acho que esse é o gás do evento, né, Maria? Maria já fez lá um assim para mim, né? Vamos encerrando. Então, posso só encerrar minha fala assim, isso assim, somos agentes na rede. Acredito assim, somos ainda agentes na rede e responsáveis por tudo que ainda está nela, mesmo que esses algoritmos tentem, de certa forma, induzir as nossas escolhas a partir de decisões que realmente estão determinadas por grandes corporações. É isso. Concordo ali com o perto e longe, Cristina, também com a tua fala, mas vou deixar a Maria, então, encerrar. Eu agradeço muito as contribuições, acho que foi muito pertinente, foram pertinentes, né, todas as questões que tu coloca. A mesa estava equilibradíssima, assim, brilhante, equilibrada, desequilibrada, assim, nos seus duais, né? O que eu quero dizer é que, assim, vocês todos foram muito bem apresentando, trouxeram temas muito interessantes para se discutir, né? E as apresentações artísticas ali, muito pertinentes também, né? Da Beta, achei muito legal, e do Akiba, né? Então, um trabalho bem, assim, encantador mesmo, e que nos
faz essa, eu acho que fecha com que tudo que a Cristina estava falando, né? Faz a gente repensar e problematizar, né, o nosso eu. A apresentação do Rogério também, né, com essa questão da autonomia e da dignidade, né, para pessoas com deficiência na morte. Né, sobre as tecnologias, sobre a música, né, com essa pesquisa toda. Maria, vou deixar você encerrar, então, e agradeço a todos por participarem. Tem um monte de comentário aí, mas eu acho que vai ficar no nosso chat disponível, né, para todo mundo ver. Tudo bem, eu queria agradecer a você, doutora Débora. Gostaria de agradecer a todos os participantes e gostaria de agradecer pela oportunidade de participar como apresentadora nesse GT também. Eu gostaria também de falar que nós temos agora nossa pausa para o almoço até às 14 horas, que é quando nós voltamos para a nossa sessão do GT1, Interações e Espaços Ludificados. E eu queria aproveitar um dos temas da discussão, bem no início, assim, mas só para indicar para vocês um outro momento que nós teremos no congresso, que nós estávamos falando sobre a hibridação entre o artista e o programador. E aí eu queria indicar para vocês, se vocês já devem ter visto na programação, nós teremos um vídeo de iluminação hoje às 3h30 da professora Maria Lujan, e ela trata disso não só na relação programador-artista, mas também na relação usuário, que eu acho que pode ser uma continuidade dessa discussão aqui também. Ela fala isso a partir de uma visão de jogos digitais, mas eu acho que pode ser enriquecedor para todos esses campos que estão conectados. Então, eu espero vocês às 14 horas e depois às 3h30 no vídeo de iluminação. Bom almoço. E depois na continuação do GT, isso, né? A programação continua durante todo o dia e durante a semana também. Pessoal, obrigado, viu? Boa tarde para todo mundo. Foi ótimo. Foi 10. Abraço. Obrigado, boa tarde. Prazer. Igualmente. Abraço. Obrigada, foi incrível mesmo. Vamos pensar em fazer alguma coisa junto aí. Vamos. Maravilhosa. Adorei te conhecer, Cristina. Também. Cristina. Muito bom sua fala. Tchau. Obrigada, vocês também. Maravilhosas as apresentações, parabéns.